Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos. Você é uma pessoa que tem sonhos, você é uma pessoa que tem projetos, é uma pessoa que tem desejo de conquistar, de vencer determinado obstáculo, não importa qual que seja, não sei qual os teus objetivos, projetos, sonhos e anseios. Mas se você caiu aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Fica aqui até o final, pois hoje eu vou mostrar para vocês de uma forma diferente, com uma outra visão, a história de um rapaz que em muito pode parecer com a sua que está aí do outro lado. Então hoje não vou conseguir desmitificar a história desse jovem em um único vídeo, então esse é o primeiro de uma série de alguns vídeos onde vamos aprender, entender a história de José e aplicar os ensinamentos que este jovem pode nos passar através das experiências que ele vivenciou. Então, essa história vai começar no capítulo 37 de Gênesis. Não interessa a sua religião nem a sua crença. Não estamos aqui pregando uma placa denominacional. Não estamos aqui incentivando você a nada. Estamos aqui voltado para a área espiritual da tua vida. Não interessa em que crença é que você apoia a sua fé, tá certo? Mas entenda, você é um ser humano e como ser humano você tem diversos sentimentos. Você tem calor, você tem frio, você tem fome, você tem momentos de alegria, momentos de tristeza, tem momento que você chora, tem momento que você sente dor, tem momento que você sente raiva, tem momento que você sente rancor, sente inveja, enfim. Ser humano. Então, vamos entender porque para conquistar determinadas, como eu posso dizer, para galgarmos determinadas posições, para alcançarmos determinadas visões, para subirmos determinados degraus, nós precisamos às vezes deixar algumas bagagens de lado. Recordo agora de um filme, não sei se você já viu, que é um filme da Disney, Up, Várias Aventuras, que conta a história de um jovem casal e acaba que logo no começo do filme o marido perde a sua esposa e ele passa a vida dele com aquela bagagem pesada e havia um sonho que eles tinham para realizar, mas sempre alguma coisa acabava acontecendo e os impedia de concretizar aquele objetivo. Então o pneu do carro furava, alguma emergência que surgia e sempre aquelas economias que eles estavam juntando para conseguir aquele objetivo era postergada, era adiantada. E acabou que a morte chegou para a esposa dele e eles não conseguiram realizar aquele sonho. Então ele passa a vida inteira, né, tentando realizar aquele objetivo e não conseguiu. Então acabou que aquilo virando uma bagagem, mas você vê que no decorrer do filme ele vai aprendendo que algumas coisas são necessárias deixar de lado. Você precisa abandonar, largar mesmo, de verdade, algumas coisas para que você possa ir para o próximo nível. Então, fica conosco nesse vídeo, vamos começar sem mais delonga, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, que Ele abra os nossos corações, que Ele abra o seu coração para receber esta palavra. E este vídeo, que é o primeiro de uma série de tantos outros que vamos falar, vai tratar da história de José. Tenho certeza, talvez, que você já tenha ouvido falar, talvez até tenha já, sabe, pregado, falado, saiba de qual é salteado a história desse jovem. Talvez você que está aí não saiba, e você que sabe. Talvez alguma coisa que eu fale aqui possa adentrar, penetrar o teu coração de uma forma diferente. Como eu disse e repito, não estamos aqui falando de religião, tá bem? Então vamos
iniciar a leitura, se você tem o texto milenar na sua casa, abra em Gênesis, capítulo de número 37, e vamos para a leitura deste capítulo. Você vai ver aí na sua telinha. Vou mostrar aqui para vocês. Opa. E vamos ler aqui, vamos começar, capítulo número 37, a história de José, meu povo. E diz assim, tá aí na tua tela, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo de número 4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. Presta muita atenção nessa palavra aqui. Odiaram-no. E não podiam falar com ele pacificamente. Outra palavrinha aqui. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha as palavras-chave aqui, meu povo. Sonho e por isso os seus irmãos o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos. Olha aqui, meu povo. Por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Olha isso, olha isso. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Prestem muito atenção, prestem bem atenção. A história de José é uma das histórias mais belas de toda a Bíblia Sagrada. Eu não sei nem se a minha tela apareceu com vocês. Se não apareceu, perdoe-me. Eu tô só com uma telinha de computador. E vai melhorando, vai melhorando. Mas enfim, a história de José é uma das histórias mais belas de toda a Bíblia Sagrada. E ela parece muito, se assemelha muito às histórias de muitas famílias, de muitas pessoas. Muitas pessoas acabam que se familiarizando muito com a história desse jovem. Porque ele era um jovem, tinha 17 anos, tinha muito ainda pela frente, tinha muito a aprender, né?
E quando a gente é jovem, a gente comete alguns erros, a gente comete muitas falhas, a gente fala muita bobagem, a gente pensa muita bobagem, a gente age de forma compulsiva muitas vezes. O jovem, é, ele age muitas vezes sem pensar. Em sua maioria é assim. Então veja que José fazia parte de uma família de patriarcas. Ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaac, ele era bisneto de Abraão. Então ele tinha uma bagagem familiar muito grande. E ele tinha uma família grande. Ele tinha muitos irmãos, né? E uma irmã. Então era uma família bem abastada. Seu pai rico. E José era aquele menino, né, que se diferenciava dos seus irmãos porque ele não compactuava com as mesmas obras e práticas que os seus irmãos costumavam fazer, sabe? E o pior é que os seus irmãos não enxergavam José como o menino caçula, não enxergavam José como aquele jovem que precisa de cuidado. Pelo contrário, o efeito, né, das atitudes de José acabaram causando um efeito contrário em seus irmãos. Eles começaram a criar neles um sentimento de inveja, um sentimento de ódio. Isso é muito forte. Dentro do seu ciclo familiar, haviam pessoas que o invejavam e que o odiavam. E aí eu já abro um parêntese aqui para dizer a você que muitas das vezes as pessoas que vão levantar-se contra você, as pessoas que vão perseguir você, as pessoas que não vão entender os teus projetos, as pessoas que não vão entender os teus sonhos, são as pessoas que estão no teu ciclo mais próximo. Entende? Pode ser o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha e vice-versa. Pode ser a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, pode ser aquele amigo chegado que você confia, aquela amiga chegada que você confia. É aquele ciclo mais próximo que muitas das vezes vai gerar um sentimento contrário contra você. Entenda, José era um jovem de 17 anos que era, sabe, aflorava nele a força da juventude, mas ele era um camarada bom, ele era um camarada obediente. O pai percebia isso nele. Jacó percebia que José era diferente, que José não ia na manada, José não fazia exatamente o que os seus irmãos faziam, porque normalmente é assim. Eu tenho 2 filhos, e o meu filho mais velho, quando ele pratica algo de errado, por exemplo, ele se deita no chão, assim, do nada. Então, o meu filho mais novo, de 2 anos, Alejandro, ele deita-se também. Se o meu filho mais velho, Aleph, grita por algum motivo, o meu mais novo, ele grita também. Então, normalmente é assim. O mais novo acaba querendo copiar as atitudes do mais velho e vice-versa. Mas acontece que com José não era assim. José não praticava as mesmas atitudes e obras que os seus irmãos mais velhos praticavam. E ele levava a má fama dos seus irmãos para o seu pai. De forma que isso fazia com que os seus irmãos o odiassem. Diz aqui no texto. Deixa eu procurar aqui para você ver. Aqui. Eu acho que agora vai aparecer a tela para vocês. Diz aqui, ó. No versículo de número... No versículo de número 2 diz que José tinha 17 anos e apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José, aqui no versículo 2, meu povo, e José trazia más notícias deles quem? Seus irmãos, para o seu pai,
Ou seja, José era aquele jovem que trabalhava com os seus irmãos, estava junto com os seus irmãos, mesmo jovem, ele andava com os seus irmãos, mesmo não sendo filhos da mesma mãe, eram filhos de mães diferentes, mas filhos do mesmo pai. E José trazia más notícias dos seus irmãos a seu pai. Olha, pai, Judá fez tal coisa de errado, Zebulon não fez o que era para ter feito, Issacar fez uma coisa de errado, então ele trazia más notícias. E diz o versículo 3 que Israel, que era José, amava, que Israel, que era Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Volta para mim. Deixa eu ver aqui. Volta para mim aqui. Volta para mim aqui, meu povo. Tá aqui. José, ele era amado pelo seu pai, talvez por essas práticas. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer a você. Deus, ele te ama exatamente como você é. Deus, ele te ama por esse teu jeitinho aí que você tem. Talvez você seja mal compreendido, você não seja compreendida ou compreendido pelos teus ciclos mais próximos por conta dos teus atos e ações. Por muitas vezes você não seguir a manada. Por muitas vezes você não fazer o que todo mundo está fazendo, não ir aonde todo mundo está indo, não falar como todo mundo está falando, não pensar como todo mundo está pensando. Mas Deus, ele tem observado você. Deus, ele tem acompanhado você. E o fato de você ser assim te torna diferente. E isso não é um defeito teu. O fato das pessoas te rejeitarem, começarem a falar com você asperamente, porque diz o texto, no versículo de número 3, que no versículo de número 4, diz o texto que vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sabe o que isso quer dizer? Que os irmãos de José excluíam José. Tipo, vamos numa pizzaria, chama José não. E quando José se oferecia, eles não tinham mais aquela paciência, eles não tinham mais aquele jeito, não conseguiam mais nem disfarçar o rancor e inveja que eles estavam sentindo. Tem gente que é assim. E talvez estejam dentro do teu ciclo. Pessoas que já não conseguem falar mais com você como antigamente. Sabe? Já tá te tratando de uma forma diferente, já tá te vendo de uma forma diferente, e aí já não consegue mais falar com você como antigamente. Os irmãos de José, dado na cabeça deles perceberem ou entenderem que Jacó ou amava José mais do que a eles começaram a aborrecer José de tal forma que não conseguiam mais tratar José de forma pacífica, ou seja, a relação de José com seus irmãos tornou-se insuportável, mas não para José, para os irmãos dele, porque para José estava tudo na mesma. Tanto é que quando José sonha, José vai contar aos seus irmãos. A pureza de José, tipo, o coração de José era tão puro, era tão descabido, era tão livre. A palavra não é a palavra é livre, né, de maldade. Era tão, sabe, que ele não percebia que os seus irmãos o odiavam. Ele não percebia que os seus irmãos o aborreciam. Ele não percebia que os seus irmãos não o suportavam. Para ele era normal. Talvez porque esse tratamento já vinha se prolongando. E a gente tende a se acostumar com as coisas. Isso é algo de nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos muito adaptáveis. Então a gente acaba caindo dentro de uma zona de conforto e achando que aquilo é normal. E deixa eu te dizer, não é normal.
Não é normal as pessoas te maltratarem. Não é normal as pessoas te aborrecerem. Não é normal as pessoas tratarem você com desprezo. Não é normal as pessoas tratarem você de forma antipacífica. Não é normal. Não é normal. Não normalize o anormal, entende? Então, José, ele tinha essa cabeça dele jovem, e a gente vai perceber que isso vai mudando com o tempo. Mas, nessa primeira parte aqui, quero que você perceba que estamos diante de um jovem de 17 anos totalmente sem experiência, que está sendo levado por ele mesmo para as mãos daqueles que querem apenas o mal dele. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes você está falando com pessoas que querem ver o teu mal. Muitas das vezes você está entregando ao ouro aquele que não quer nada com você. Muitas das vezes você está abraçando pessoas que só está te apunhalando pelas costas. Muitas das vezes você está confiando em alguém que não vê a hora de surgir uma oportunidade de te trair. Muitas das vezes você está abraçando, acolhendo pessoas que na primeira oportunidade irão te jogar no poço fundo. Na primeira oportunidade vão tentar tirar a tua vida. Eu não estou falando de a vida física em si, sabe? Mas é tirar a tua alegria, tirar o prazer de viver, tirar os sonhos da tua vida, do teu coração e dos teus pensamentos. Os irmãos de José não conseguiam mais falar com ele pacificamente. Então, observe os sinais. Perceba, abra, depois desta mensagem, comece a entender melhor aqueles que estão fazendo parte do seu ciclo mais próximo e comece a perceber se eles não estão te tratando de forma muito, sabe, agressiva. Se eles não estão te tratando de uma forma muito grosseira, se eles estão sabe, tentando te deixar mais afastado, afastada das coisas, comece a perceber os sinais, porque José não percebeu. José no capítulo 37, o José do capítulo 37, ele não percebeu a maldade no coração dos seus irmãos. E eu, nesta mensagem, quero te dizer, comece a abrir os olhos. Que Deus abra os seus olhos para que você comece a enxergar a intenção do coração daqueles que estão no teu ciclo mais próximo. Mas como isso é possível, Alex? Pede a Deus discernimento. Porque quem conhece as intenções do coração é Ele. Lembro-me aqui que um homem, certa vez, foi ungir rei. E quando ele olhou, ele disse, este é o ungido do Senhor. E Deus disse no coração dele, foi lá e disse, não é este. Tu estás enxergando com os teus olhos naturais, eu enxergo o homem por dentro. Então Deus vê a intenção do coração. Então se tu quer conhecer as intenções daqueles que estão dentro do teu ciclo, te aproxima de Deus e diz, Deus me mostra. Começa a perceber os detalhes. Começa a perceber ali, sabe, uma palavra, um gesto, um jeito, um olhar. Começa a perceber. Porque os irmãos de José não conseguiam falar com José mais pacificamente. Perceba. Talvez alguém já esteja, você não esteja entendendo. Por que fulano está assim? Fulano mudou muito. E isso às vezes é na relação de amigos, familiares, cônjuge. Comece a perceber os sinais. Talvez tenha partido de alguma coisa que você falou. Talvez tenha partido de alguma atitude que você começou a tomar. Talvez tenha partido de algum comportamento que você colocou para a sua vida e isso incomodou, de certa forma, alguém. E por incomodar, essa pessoa acabou começando a te tratar de forma áspera. Os irmãos de José não conseguiam tratar José de forma pacífica.
E segue os versículos, e aí a gente percebe que José é inocente, sem perceber esses sinais. Sonha 2 sonhos e conta aos seus irmãos. E aqueles não eram sonhos comuns, era Deus dando a José o seu destino. E José, não percebendo, acaba aqui contando para as pessoas erradas. E isso fez com que os seus irmãos que perceberam, porque muitas das vezes você não percebe o seu destino. Deus vai te dando sinais. Deus vai te dizendo aonde quer te colocar. Deus vai te dizendo aonde quer te levar. Deus vai te mostrando aonde quer te posicionar. E você não percebe. Mas quem está no teu ciclo acaba que percebendo. E se essas pessoas elas não estiverem no mesmo propósito, elas vão fazer exatamente o que os irmãos de José fizeram. Vão te invejar, vão te odiar. Presta atenção a quem você conta os seus sonhos. Presta atenção a quem você conta os seus projetos. Presta atenção a quem você está entregando de bandeja o seu destino. Cuidado. Peça a Deus discernimento. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu não sei a que horas você está vendo essa mensagem. Peça a Deus discernimento. Diz o versículo que após os irmãos de José, isso no versículo 11, e a gente encerra e vamos continuar em outro vídeo. Diz o versículo 11 que, tá aqui, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração, porque nem o pai de José estava compreendendo aquele destino tão grande. Deus tem algo tão grande para a tua vida que nem aqueles mais próximos mesmo vão compreender. Por isso que muitas vezes é bom você passar o processo em silêncio. Por isso que é muitas das vezes importante que você passe o processo sozinho. Suporta. Vai chegar o momento em que o teu sucesso, o teu destino, os teus projetos se tornarão tão notáveis que aí não haverá mais como, sabe, esconder. Mas a palavra não é esconder, é realmente viver o processo na calada, viver o processo com calma. Se você contar para as pessoas erradas, você corre um grande risco de perder pessoas que você julgam importantes para a sua vida. Porque essas pessoas, se não compreenderem o projeto divino na tua vida, se não compreenderem esse sonho que você tem, se não compreenderem essa vontade, esse desejo, essas pessoas vão acabar fazendo o que os irmãos de José fizeram. Invejar, odiar e aborrecer. Que Deus abençoe você. Que essa palavra possa penetrar o teu coração. E que você, na sua inocência, talvez já tenha até falado, talvez essa mensagem já tenha chegado até depois. Mas a partir de hoje, silêncio. Trabalha em silêncio e deixe que os seus resultados gritem mais alto. Trabalha em silêncio e deixe que os seus resultados falem mais alto. Trabalha em silêncio e deixa que os teus resultados falem mais alto. Que Deus abençoe, que Deus te ajude e até o próximo vídeo.